Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Aritana Ribeiro e a partir dessa semana eu vou estar trabalhando com vocês a disciplina de geometria, tá? Vou começar fazendo uma breve revisão dos conteúdos e vamos hoje iniciar a nossa primeira aula. Espero poder contribuir para a aprendizagem de vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem fazer suas perguntas, retirarem suas dúvidas lá no Facebook, no grupo da turma de vocês. Bom, por enquanto, nós vamos só nos conhecer de forma virtual, mas muito em breve, quando isso tudo passar, estaremos juntos em sala de aula para darmos continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem. É um prazer estar aqui iniciando esse trabalho com vocês. Então, hoje nós vamos começar com uma breve revisão. Nós vamos hoje revisar o conceito inicial da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. A geometria, ela baseia-se em três noções, na do ponto, da reta e do plano. Essas noções são aceitas sem definição e, por esse motivo, são chamadas de conceitos primitivos. Bom, em tudo que nos cercam, podemos observar uma ideia de ponto, pode ser uma ideia de reta ou uma ideia de plano. Existem algumas coisas que precisamos prestar atenção. Primeiro, o ponto não possui dimensões, isto é, não tem comprimento, nem largura ou altura. Temos a ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Ou seja, toda vez que no estudo da geometria nós queremos representar um ponto, nós sempre vamos utilizar uma letra maiúscula. Olha aqui o exemplo, ó, o ponto A, representado por uma letra maiúscula. Olha o ponto B, representado por uma letra maiúscula. E assim com o ponto C, D e E. Então, não se esqueçam, toda vez que precisamos representar um ponto, sempre vamos usar letra maiúscula. Reta. Não podemos definir uma reta. No entanto, temos noção do que seja. Por exemplo, um risco no papel, feito com auxílio de uma régua, nos dá a ideia de uma reta. Por exemplo, os meninos que gostam de soltar pipa. Quando você põe a pipa no alto, aquela linha que você utiliza nos dá a ideia de reta. Nomeamos uma reta por uma letra minúscula do alfabeto latino. Ou seja, toda vez que eu quero fazer a representação de uma reta, eu utilizo sempre uma letrinha minúscula. Por exemplo, olha aqui, ó, reta R, e aqui, ó, uma reta S. Então, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula. No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. Entre o ponto B e o ponto C, conseguimos marcar outro ponto. Entre esse novo ponto e o ponto C, conseguimos marcar outro. Então, entre dois pontos, sempre existe um terceiro ponto. Então, aqui você tem um ponto A, tem um ponto B. Se você quisesse, você poderia marcar um outro pontinho aqui. O importante é que vocês saibam que entre um ponto e outro, sempre pode existir e vai existir um terceiro ponto. Quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares, ou seja, eles estão todos, olha, na mesma linha. Tá? Então, toda vez que nós tivermos somente dois pontos, já podemos afirmar que eles são colineares. Por quê? Porque através desses dois pontos, eu posso passar uma reta que une, que passa por cima desses dois pontos.
A reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Quando a gente faz um segmento, a gente faz um segmento de reta. Na verdade, uma reta por completo, a gente nunca consegue construir. Sabe por quê? Porque as retas, elas são infinitas. Elas se prolongam tanto em um sentido quanto no outro. Agora, o que é o plano? O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano. Nomeamos um plano por uma letra minúscula do alfabeto grego. Aqui tem alguns exemplos. Essa letrinha aqui do alfabeto grego, que é chamada de alfa, essa aqui que parece o B do nosso alfabeto, é o beta, e esse aqui, ó, que no nosso alfabeto parece o Y, é o que a gente chama de gama. Existem outras letras do alfabeto grego, mas as mais utilizadas são alfa, beta e gama. Então, olha aqui o exemplo de um plano. Esse plano aqui, ele foi chamado de plano beta. Outro exemplo de plano seria a parede da nossa casa, o chão da nossa casa, um espelho que a gente usa para se arrumar, dentre outros. Então, relembrando, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula, e plano, sempre representados por uma letra grega do alfabeto. O plano possui duas dimensões, comprimento e largura. No entanto, não é possível medi-lo. O plano, olha aqui, ó, ele é formado por infinitas retas. Aqui dentro nós podemos desenhar infinitas retas que vão fazer parte desse plano. E, como já foi dito, retas representadas por letra minúscula do nosso alfabeto. Quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. Quando vários pontos pertencem ao mesmo plano, eles são chamados de pontos coplanares. Quando eles pertencem ao mesmo plano, são chamados de pontos coplanares. E aqui eu encerro a nossa aula de hoje com uma pequena mensagem para vocês. Estudo e dedicação nunca são demais quando a alma tem sonhos maiores para realizar. Olá, fiquem com Deus, cuidem-se, tenham uma excelente semana e até a nossa próxima aula. Beijo!